Olá, eu sou Isabela Ribeiro. Eu sou Marina Vasconcelos e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre pressão estética e gordofobia. Para essa conversa, nós convidamos a Bárbara Antunes, nutricionista, especializando em saúde perinatal pela UFRJ e aprimoranda em transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da USP. Bárbara, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria já começar lançando uma questão. No seu Instagram, na sua bio, está escrito: "Isso não é um Instagram de emagrecimento". Eu acho que essa frase diz muito sobre por que você foi convidada para esse episódio, né? A gente queria entender um pouco como que é estar nesse lugar de nutricionista, nessa sociedade que de forma tão forte é marcada pela pressão estética e pela gordofobia. A gente queria te ouvir um pouco essa questão, assim, que acho que é bem importante, né? Obrigada pelo convite, adorei, fiquei super contente. E sim, eu acho que o meu Instagram e eu também não somos de emagrecimento, né? Não é um lugar fácil dentro da nutrição, porque eu acho que é uma profissão que tem um estereótipo muito grande, né, relacionado ao emagrecimento. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente está pensando numa nutricionista muito provavelmente padrãozinho, né, sarada, que come só salada e suco verde, e que não peca, né, não sai nunca da linha. E eu acho que isso sempre é uma forma de reduzir a nossa profissão. Hoje, inclusive, eu ouvi uma frase muito curiosa de que uma pessoa falou para mim que às vezes eu falo muito mais do que a nutrição, né? E aí eu falei, olha, não é que eu não falo além da nutrição, é porque eu não gosto de reduzir a minha profissão a emagrecimento, né? A gente tem muita coisa dentro da nutrição. A gente estava falando aqui antes, né, que precisava de muito tempo para falar sobre tudo que tem dentro da alimentação, da comida, porque é muito vasto, né? E a gente tende a reduzir isso apenas ao emagrecimento. E ter uma nutricionista que pensa nesse caminho diferente hoje em dia é desafiador, eu diria. Eu acho que é a palavra que mais encaixa, assim. É um desafio muito grande de tentar nadar contra essa corrente de indústria, de mídia, de uma série de coisas que tendem a fazer a gente cair sempre no mesmo buraco de querer perder 2 quilinhos. Eu ia pontuar exatamente isso. Quanto que isso não deve ser caro na sua profissão? Porque parece que nutricionista e emagrecimento são quase que sinônimos. Geralmente a pessoa procura um nutricionista querendo emagrecer. Acredito que no seu consultório, talvez aí uma ou outra pessoa que busque por uma questão de saúde, um quadro de diabetes, hipertensão, enfim. E acho que a gente pode pensar nessa questão mesmo da pressão estética, né? É isso, a mulher tem que sempre perder pelo menos aí uns 2 quilinhos. E aí isso nos diz que a gente nunca pode estar satisfeita com os nossos corpos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença da pressão estética e da gordofobia. O que que é o quê? Porque acho que muita gente acaba se confundindo, né? Sim, é uma confusãozinha. A pressão estética, eu sempre uso uma frase no consultório quando as pessoas me perguntam, né? Ai, Bárbara, mas você fica falando de pressão estética, o que que é isso? E eu gosto sempre de falar que é uma busca contínua a algo que é inalcançável. Então, é sempre aqueles 2 quilos a menos, é sempre aquela cinturinha que precisa afinar um pouco o abdômen, que precisa estar um pouco mais definido. E isso, quando a gente pensa no corpo feminino, eu me arrisco a dizer que praticamente todas nós, mulheres, sofremos de pressão estética desde que a gente nasce. Então, eu gosto sempre de fazer esse exercício da gente pensar quando foi a primeira vez que a gente pensou em dieta. E a gente não consegue ter essa memória porque parece que isso está tão intrínseco, isso é tão enraizado na gente, né? E a Naomi Wolf fala maravilhosamente no livro dela, O Mito da Beleza, que a dieta é o maior sedativo político das mulheres, né? Então a dieta foi utilizada como uma forma de opressão mesmo para as mulheres. Então hoje em dia a gente pensar na pressão estética, a gente pensar sobre isso, a gente pensar que a gente está o tempo inteiro correndo atrás de uma coisa que a gente não vai alcançar.
E aí um exemplo extremamente didático disso é quando a gente pensa nas blogueiras, né? E que tem aquele corpo lá maravilhoso, né? E tudo mais, que não tem um defeito, né? Não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem um nada. E aí aquilo dali é vendido como simples. Você só precisa comer bem e malhar. Mas aí não é explicado que tem uma série de procedimentos estéticos, de cirurgias plásticas, de suplementação, de anabolizantes. Tem uma série de coisas que a população em geral, nós réis mortais, não temos tanto acesso assim. E aí é vendido de uma forma simplista, né? E quando as mulheres não conseguem aquele corpo da forma que é dito por elas, né? É gerado uma sensação de fracasso, uma culpabilização da mulher, de que ela não tem força de vontade, não tem o foco, força e fé, né? O fitness vende isso, o fitness vende que é fácil, a gente só precisa comer bem. E aí a gente tem que começar a questionar o que é comer bem, né? Também, acho que isso é um outro, outro assunto. Ou seja, a gente está sempre procurando chegar num ponto que não vamos chegar. E o quanto isso é adoecedor, né? Sim, isso são os principais pilares para um transtorno alimentar, né? Hoje eu estudo um pouco mais o transtorno alimentar e eu consigo entender o quanto que dietas restritivas, estratégias utilizadas de forma inconsequente, né, de forma indiscriminada, são preditores para transtornos alimentares, né? E comportamentos alimentares inadequados, que como se fosse um estágio, né, anterior a esse transtorno, são mais comuns do que a gente imagina, né? Então, a gente tem que começar a questionar, assim, né? Até que ponto a gente está disposto a ter um corpo que a gente sabe que a gente não vai alcançar nunca, né? Então, é interessante pensar no corpo como um reflexo. Então, pensar o corpo como um reflexo da vida que você quer ter. Então, será que de repente, para você ter um corpo que você muito provavelmente não vai alcançar na plenitude que você deseja, você precisa ter uma vida que você odeia, você ter uma rotina que você odeia, comer coisas que você odeia, praticar atividades físicas que você odeia? Eu acho que não faz sentido, né? A gente precisa. Eu gosto muito de questionar isso no consultório, porque é difícil a gente entender, porque a gente é por esse processo de condicionamento desde sempre que a gente tem, né, que gera essa dificuldade. Isso aparece desde criança, como você bem pontuou. Nós somos três mulheres e enquanto você falava, a gente estava aqui as três balançando a cabeça, né? Porque isso também nos atravessa. E o quanto que essas questões aparecem na clínica, de mulheres insatisfeitas com seus corpos, de pensando que precisa sempre perder ali peso, como que isso traz sofrimento? Porque exatamente como você disse, aí se submetem a dietas muito restritivas, a uma quantidade de exercício físico que não se sustenta. E na conversa que a gente teve antes, você falou uma frase que me chamou muita atenção, que se dieta funcionasse, não teria tantas. E isso não é Exatamente. questionado. É só dietas, né? Nem sei se jogar aqui no Google dietas para emagrecer, nem sei quantas que vão aparecer, mas são milhares. E como que sobretudo as mulheres, às vezes passam uma vida tentando se encaixar, se enquadrar nessas dietas. Sim, exatamente isso. Eu nem faço mais esse exercício aí de colocar dieta no Google, dietas para emagrecer, porque parece um grande buraco negro. Eu acho que vai sugar a gente para um lugar que é tóxico, é uma realidade tóxica. E a gordofobia, por um outro lado, é uma coisa que está envolvida com mais relacionado a uma negação de direitos, né? Quando a gente fala de gordofobia, a gente está realmente falando de uma fobia ao corpo gordo. E aí a gente tem que pensar em toda uma sociedade que parece que não foi feita para o corpo gordo. Então a gente pensa muito em banco de avião, cara. Banco de avião não cabe um corpo gordo. A gente tem que pensar em roletas, né, de transporte público.
e principalmente dentro da saúde. Então, a gente pensar dentro da saúde é pensar nas macas que não cabem, não sustentam, né, o peso de um corpo gordo, as cadeiras de roda, os aparelhos de tomografia e de radiografia. Tudo isso está envolvido nessa negação de direito. E eu acho que quando a gente linka isso ao feminino, né, ao corpo feminino, a gente está falando principalmente de uma negação de personalidade, né? Porque a mulher gorda ela precisa se vestir da forma que as lojas estão dispostas a fazer roupas para o corpo gordo. Você entra em loja, muita loja, e o G não é compatível com o número 40, por exemplo. Né? E aí a gente pensar num plus size que veste 42. Então, assim, é uma constante negação de direitos sociais, de direitos físicos, de direitos, acho que até psíquicos, né? Vocês acho que vão poder falar muito melhor do que eu, mas tem um estigma muito grande com o corpo gordo. Eu, essa semana, estudei um artigo em que falava sobre as atitudes dos nutricionistas em relação à obesidade. E as respostas, quando perguntados, né, os nutricionistas sobre o que poderia causar a obesidade e sobre quais características eles conseguiam enxergar e linkar com uma pessoa portadora de obesidade, são sempre atitudes negativas. Então, eles estão sempre falando que fatores que podem causar obesidade são fatores individuais da pessoa, então é uma falta de força de vontade, é um vício em comida, é uma pessoa que é desleixada, é uma pessoa que não tem autoestima, que não gosta de cuidar do próprio corpo. Sendo que quando a gente aprende na universidade sobre obesidade, a gente fala que a obesidade é multifatorial. Então a gente fala sobre genética, a gente fala sobre ambiente alimentar, a gente fala sobre indústria, a gente fala sobre uma série de coisas que na hora da prática é reduzido apenas ao que o indivíduo faz ou deixa de fazer. E reduz esse indivíduo ao corpo dele, como se o corpo e o peso, né, aquele valor que está na balança, tivesse um valor moral muito maior do que o necessário, né? Então, a gordofobia é algo exclusivo dos corpos gordos, né, das pessoas com obesidade, e que é uma negação de direito. Eu acho que esse é o melhor resumo para falar sobre gordofobia. E eu acho, me chama a atenção o quanto essa questão do corpo gordo é ligado a um corpo doente, né? Assim, de como se o emagrecimento viesse com a desculpa de estamos pensando na sua saúde. E acho que você é melhor do que a gente vai poder dizer que não quer dizer isso, né? Quantas pessoas magras estão aí com a saúde prejudicada, enfim, precisando de cuidados. Isso do fitness vem com essa história do uma rotina fitness, a comida fitness, uma comida nada natural, muitas vezes, né? O mercado faz a apologia a isso também, né? De que ele te dá o que você está precisando. Antes de eu ser psicóloga, eu trabalhei como técnica de enfermagem durante muitos anos da minha vida. E a hora que você falou essa questão da acessibilidade, eu passei por alguns hospitais em diferentes lugares. Somente um tinha cadeira de roda para pessoas obesas. E aí, ao mesmo tempo que essa sociedade cobra tanto que essa pessoa obesa se cuide, seja saudável, tenha bons hábitos, a gente não permite isso. Porque se essa pessoa chega num hospital e ela não consegue usar uma cadeira de rodas, ela não consegue fazer uma tomografia, ela não consegue deitar numa maca, de que saúde a gente está dizendo? O que é isso que a gente está cobrando? E acho que isso diz muito, como você falou, né, de que o corpo gordo, ele é associado diretamente a esse desleixo, uma pessoa que não se cuida. E não é disso que se trata. É exatamente isso. E eu acho que isso que a Marina falou sobre o fitness, né? A gente precisa começar a questionar que fitness é esse, né? O que é saudável realmente, né? E eu gosto sempre de fazer essa brincadeira no consultório, de pensar as coisas por um outro prisma. Então, muitas vezes, quando eu peço no consultório para a pessoa me falar um prato saudável, ela vira para mim e fala: não, tem que ter um carboidrato, uma proteína e uma salada, alguma coisa vegetal, né?
E aí eu falo, beleza, então se eu colocar um pão ou um hambúrguer e uma salada, eu tô adequada dentro disso que você está falando, né? Ela fala, não, mas é um hambúrguer. Eu falei, mas o pão é um carboidrato, a carne é uma proteína, e a salada ali, o alface, tomate que eu tô colocando é um vegetal. Então, assim, tá adequado nutricionalmente o que você está falando. O que é interessante da pessoa entender nesse momento é que a gente tem que olhar pelo prisma, às vezes, da comida e não do nutriente, né? E o fitness é isso. O fitness, ele te vende o nutriente, ele não te vende a comida. E aí, quando a gente pensa só em nutriente, a gente não pensa na afetividade que tá dentro da comida, da memória. Comida é memória, gente. Comida é amor, sabe? A gente, às vezes, eu não sei vocês, mas eu moro longe da minha mãe já há alguns anos e tem comidas que eu provo e eu lembro na hora. Parece que eu sou teletransportada para casa dos meus pais, sabe? Então, comida é isso. E quando a gente pensa no fitness e fitness e fitness, a gente ignora isso completamente, porque a gente está levando em consideração que a comida ela só serve como um combustível e como uma fonte de nutrientes para sei lá o quê, né? Porque cada um usa esse fitness aí para sua própria versão de saudável, né? Então a gente sabe hoje em dia que esse excesso de cuidado também está pensando no adoecimento, inclusive de transtornos alimentares. A gente tem transtornos alimentares que falam sobre isso, né? Então é preciso questionar o fitness em algum momento. E acho que é importante, né, pensar que a gente não sabe nada sobre a obesidade de alguém, sobre o corpo de alguém, antes de ouvir aquela pessoa, né? Assim, o que que representa para ela a alimentação, qual é a relação dela com o corpo dela? É porque ela é gorda que ela tem um problema? Ela precisa ser consertada, precisa ser adequada? A gente não tem ideia da história e do que isso significa para cada pessoa, né? Acho que não dá para falar obeso, ou magro, sobre os corpos, tá? Acho que a gente pode pensar que comida é afeto. Isso que você falou, coisas que a gente comia na infância, isso aqui me lembra minha avó, quando eu tô assim, eu gosto de comer isso aqui que me traz essa lembrança. E aí, se você tira o afeto, o que que sobra? Acho que um grande Nada. esvaziamento, exatamente. É isso, Bárbara. Gostaria muito de agradecer por você ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. Já deixo aqui aberto para você voltar outras vezes, que acho que é um tema Me que não se chamem. esgota e ainda tem muito o que ser dito, né? Até a próxima, gente.